Olá, bom dia. Graças a Deus, mais um momento em nossa escola bíblica dominical, onde podemos aprender um pouco mais do que Deus tem para as nossas vidas. Hoje, dia 6 de setembro de 2020, nossa lição de número 10, vamos estar aprendendo sobre frutos da tribulação. Nosso texto base vai estar em Romanos capítulo 5, dos versículos 3 a 5, que nós vamos estar lendo. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aqui quem está falando é a Nancy, para quem não conhece, esposa do irmão Glauco, que dia 10 de agosto nos trouxe o estudo da escola dominical também. Estamos atualmente morando em Várzea Grande. Temos a nossa filha Ingrid, que está aqui conosco neste momento, e a Emilise, que mora em Campo Grande, já casada, né? Nos deu 2 lindos netos, o Nicolas e o Bruno Henrique. E até aqui Deus tem nos abençoado grandemente, tem nos abençoado com muita saúde, com vitórias, mas a gente sabe que não é fácil. Passamos também por tribulações. Afinal de contas, todos passam. O autor da nossa lição de hoje, ele traz para nosso conhecimento e também como base para este momento de estudo, algo que aconteceu na vida dele. Casado com Raquel, pais da pequena Sofia, cristãos, que viviam sua vida muito bem. Suas vidas eram em plena alegria e harmonia. Eles ainda faziam planos para que pudessem ter um outro filho, a companhia da filha, E esperavam isso até que, em determinada ocasião, Raquel começa a ter episódios de hemorragia e teve que fazer exames e descobriu que estava com câncer. Algo que naquele momento desestruturou totalmente a família. Com certeza, isso é comum. E naquele momento, ele fala que vieram perguntas na cabeça dele. Por que nós experimentamos tribulações? É possível a gente ter que postura durante esse período de tribulação? E a gente pode ter algum aprendizado? Possível aprender alguma coisa num período de tribulação? Com certeza isso passa em nossas cabeças. Já vivenciei isso na minha vida, tenho certeza que se for da vontade de Deus, passarei por outras. E assim, porque tribulação faz parte da vida humana. Paulo escreve à igreja em Roma que naquele momento está vivenciando um período de tribulação, tanto no que se refere à situação deles, questões sociais, como também em questões espirituais. Claro, nós sabemos que o cristão ele é justificado, no caso, declarado inocente, a partir do momento que Cristo passou pelo sacrifício da morte dele na cruz, por nós pecadores. E ao sermos reconciliados com Deus, temos paz e o direito de nos alegrarmos na esperança da glória de Deus. Mesmo que passando por tribulações, nós temos momentos sim de alegrias e também vamos passar por tribulações. Mas por quê? E é isso que Paulo vai nos mostrar a partir daqueles versículos que nós lemos. Que a tribulação que nós vivenciamos, ela produz perseverança. A gente voltando um pouquinho na história, Roma vivenciava no início do cristianismo situação de muitas calamidades, muito caos. As cidades viviam sempre cheias de muitas pessoas, os bairros eram muito povoados e o povo não tinha a mínima noção de higiene. Os lixos domésticos e seus detritos, eles jogavam tudo pelas janelas nas ruas, o que levava à proliferação de insetos, de animais, de muita doença. E essas doenças
muitas delas levavam à morte dos habitantes ali naquele momento. Se não bastasse isso, também passavam por falta de segurança. E a falta de segurança vai levar a muita violência, né? Assaltos, mortes, tudo que a gente já sabe que acontece, porque nós também vivenciamos isso no nosso dia a dia. E se já não bastasse essa situação, ainda tinha a situação dos cristãos, né? Que ao aceitarem a Cristo, eles eram perseguidos tanto pelas autoridades judaicas, como também, depois de um tempo, pelo próprio Império Romano. Então, Paulo ali adverte aos romanos que a igreja tem um interesse pelas tribulações, não a fim de buscar sofrimento, de serem humilhados por isso, não, mas sim que os cristãos passassem pela tribulação algo que pudesse dar alegria para eles. Isso é difícil, não é fácil. Nós sabemos que quando a gente passa por tribulações, nós que somos cristãos, muitas vezes somos cobrados. Por que você está passando por isso? Você não é crente? Você com certeza está passando por isso porque você está com a vida em pecado. E Paulo, ele fala que nós não temos que dar importância para essas coisas e também não ficar nos preocupando da onde, o porquê que nós estamos passando por aquilo. O sofrimento, a dor, nós não precisamos ver na tribulação isso, mas sim nos gloriar nela. É difícil, não é fácil, mas ao invés de nos vitimizar ou culpar alguém ou algo por aquilo que está acontecendo, nós precisamos nos empenhar para que através desta experiência nós possamos crescer em perseverança. Sim, nós precisamos dentro de nós procurar uma forma de crescermos em perseverança. Um outro ponto é que a perseverança vai produzir em nós o caráter aprovado. Nós vamos entender aqui. Perseverança, ela é uma virtude, é uma grande virtude que o ser humano pode adquirir. E que tem um papel importantíssimo na maneira como tratamos das tribulações. Mas ela não se aprende em livros ou através de leitura, de estudos. Vou tentar explicar aqui de forma humana. Quando um atleta está participando de uma prova, ele passa por dificuldades até chegar na linha de chegada. Então ele vai passar ali por algum machucado, vai de repente cair, dependendo da prova, né? Isso pode fazer com que ele saia, né? Não continue até o final. Em alguns casos, outros vão desistir por cansaço ou por qualquer outra adversidade, vai desistir. E tem aquele que vai chegar até o final, sendo declarado vencedor. Aquele que chegou ao fim da prova foi perseverante. Ele ultrapassou seus limites, todas as barreiras que tinha para ser enfrentado. Então, isso a gente pode dizer como um exemplo, para que a gente possa entender um pouquinho o conceito de perseverança. Não adianta a gente querer ficar pedindo para Deus, suplicando para que Ele nos presenteie, nos abençoe com perseverança. A perseverança, ela é algo que nós vamos aprender no exercício da prática. Somente praticando, somente passando por determinadas situações é que nós vamos poder compreender exatamente o que é perseverança, como nós vamos fazer uso dela. O apóstolo Paulo até trata essa perseverança como sendo uma paciência que faz triunfar. Aqui entendemos que a perseverança nos dá uma estabilidade positiva. Como assim uma estabilidade positiva? Uma forma prática para a gente compreender. Ao exemplo da hastra. Nós temos a nossa coluna vertebral. A primeira vértebra da nossa coluna vertebral é a hastra. Ela tem um formato que vai sustentar o nosso crânio. O crânio, em situações normais, pesa, em média, 5 quilos. Isso sem nós fazermos movimentos de inclinar a cabeça para o lado ou para frente, pois com o pescoço inclinado a 60 graus, o impacto da coluna pode fazer com que ele chegue a 27 quilos. Olha o peso que
essa vértebra tem que sustentar. Em outras palavras, precisamos ter perseverança, procurando conhecer as causas dessa tribulação que nós estamos passando, buscando por meios para amenizá-la. Mesmo que seja aos nossos olhos, isso é impossível, amenizar aquele momento. É imprescindível descansarmos nos braços do nosso Deus, confiar que nós estamos passando por aquele momento, nós estamos estabilizados ali na nossa perseverança e que com certeza nós vamos chegar até o fim com vitória. A nossa paciência nos dará o triunfo. Isso é uma das coisas que nós temos que aprender. A gente tem que entender e compreender isso para as nossas vidas. A importância de podermos descansar nos braços de Deus. Eu até lembro e posso pegar aqui como exemplo que eu tinha quando criança, de um quadro que eu via na casa da minha avó. Sempre que eu ia lá eu lia, porque eu achava muito bonito. Um tempo depois eu descobri que era a letra de uma música chamada Pegadas na Areia. E ela fala de uma pessoa que teve um sonho, que neste sonho ela via pegadas na areia. Num período ela via dois pares de pegadas, em outro período ela via só um par de pegadas. E observando o transcorrer daquele sonho, ela viu que quando se tinha dois pares de pegadas na areia, ela estava em momentos de muita alegria, de muita felicidade. Mas quando ela estava num momento de muita tristeza, angústia, passando por alguma tribulação, ela só viu um par de pegadas na areia. Então, ela se dirigiu a Deus, dizendo que ela tinha concluído, aquela pessoa concluiu que nos momentos de alegria, Deus estava com ela. Por isso, 2 pares de pegadas. Mas quando ele estava nos momentos de aflição e de muita tribulação, só havia um par de pegadas, o que levou ele a entender que era somente a dele, ele estava sozinho. Então Deus diz para ele que não. Nos momentos de alegria, que ele estava feliz, realmente Deus caminhava ao lado dele. Mas que nos momentos de aflições, ali, de tribulações, aquele um par de pegadas era realmente o próprio Deus que o carregava em seus braços. Então é assim que nós temos que nos sentir nesse momento. O momento é de descansar. Descansar e confiar com a nossa paciência que vai nos fazer triunfar. Nós precisamos entender outra coisa sobre caráter. Caráter é a característica do sujeito. É algo que é só meu. Outra pessoa não vai ter igual, vamos dizer assim. A índole da pessoa, o temperamento dela, a personalidade, se ela é honesta ou não, são conjuntos de características que faz essa pessoa ser boas ou más. O que distingue uma pessoa da outra. O atleta em uma competição, e volto eu a dizer isso, após a prática da sua perseverança, chega na linha de chegada e recebe o prêmio. Medalha, troféu, valor em dinheiro. Esse era o seu objetivo. Ali ficou provado que ele era merecedor, portanto, aprovado para receber aquele prêmio. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36, diz que: "Por que necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa." Há uma outra versão desta passagem que diz: "Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu." Nós precisamos desta paciência que nos fará triunfar, a perseverança, para chegar ao fim da tribulação, apresentando um caráter aprovado. Outro ponto muito importante da passagem que Paulo escreve aos Romanos é que o caráter aprovado produz esperança.
Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, lembra eles, e assim também nós podemos aprender, que passar por tribulações é algo importante para aprendermos a prática da perseverança, essa paciência que nos faz triunfar. E a partir disso, nós chegaremos à vitória, nós vamos triunfar, ou seja, teremos o caráter aprovado. Todos sabemos que para o ouro ser purificado, ele deve passar pelo fogo. É um processo de fundição e de algumas etapas de preparação. Depois ele é batido mais um pouco, até ganhar a forma desejável pelo ourives. E então ficar resplandecente. Assim acontece conosco. Passamos pela tribulação como o ouro pelo fogo. Nós enfrentamos as adversidades com uma devida perseverança, tendo a oportunidade de nos tornarmos mais puros para Deus e muito mais próximo dele, que por sua vez nos dará como prêmio o caráter aprovado. Que coisa melhor do que isso? Com certeza, só isso já deve fazer com que o nosso coração transborde de alegria. Por quê? Nós realmente estamos passando por um momento difícil, que não é fácil para as nossas vidas, que ninguém quer passar. No entanto, esse momento deve servir para que a gente não perca o foco, que é perseverar até o fim. E aprender mais de Deus, ter Ele mais próximo de nós. Isso é muito bom. Paulo quer que nós aprendamos com a tribulação, que ela vai nos levar à perseverança, que também vai nos levar ao caráter aprovado, com a esperança. Mas não é essa esperança que a gente tem do talvez. Talvez uma incerteza da conquista, pelo contrário. A esperança que Paulo fala aqui é algo que não muda, é irrefutável. Ela foi conquistada por Jesus quando ele morreu na cruz por nós pecadores. Por mais que as tribulações sejam inevitáveis e nos pareça insuportável passar por elas, não vamos nos decepcionar. A vitória é certa. Nós temos que descansar nos braços do nosso Deus, né? Como diz aquela música, quando estamos passando por meio da tribulação, nós temos que entender que nós não estamos sozinhos. Nós estamos sim nos braços do nosso Deus. Romanos 8,37 diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Isso é o que é importante, é isso que nós temos que entender nas nossas vidas. Nós podemos concluir que, por mais que tudo esteja difícil, insuportável, nós precisamos nos alegrar, porque nesse momento estamos nos braços do nosso Deus. Vamos passar por aquilo com vitória. O autor da lição, ele nos contou um pouquinho do que fez ele refletir, o porquê que levou ele a essa reflexão, né? E quero ainda acrescentar que, depois de um tempo, ele teve vitória. Ele recebeu a notícia depois de muitos exames, o tratamento que não foi fácil, que era difícil para Raquel, idas e vindas de hospitais para eles poderem ministrar a medicação que ela precisava. Alguns momentos ela passava tão mal que a impressão que não iriam conseguir chegar até onde eles deveriam, mas ela teve vitória. Eles passaram por aquilo com vitória. O diagnóstico final foi que ela estava realmente, naquele momento, curada. Aprendemos que não importa a tribulação que estamos vivendo, importa que o nosso Deus continua conosco e que é possível nos gloriarmos na glória dele. A partir do nosso sofrimento, Deus aproveita para nos ensinar a aperfeiçoar e ainda dá a oportunidade de nos aproximarmos muito mais dele. É isso que nós temos que aprender. É importante que fique bem claro que não temos que nos vangloriar por ter passado por este momento, por esta tribulação, mas sim dar toda a honra e glória a quem é de direito, ao nosso Deus. Porque se nós passamos por essa situação e se nós fomos vencedores, que seja dada honra e glória a Ele. Porque, como diz em Romanos 11:36, dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém? A partir dessa lição, que nós possamos refletir. Estamos passando por um momento de tribulação.
ou mais para frente passaremos, qual vai ser sua postura? Qual vai ser sua atitude? Vai ficar sentado, aguardando o resultado de tudo isso, quando acabar? Né? Ou você vai se empenhar em que a sua perseverança produza uma paciência triunfadora? Sabendo que as tribulações produzem em nós perseverança e que isso fortalece os nossos músculos espirituais, qual é a sua situação hoje? Você está aprovado ou reprovado? Qual é o seu caráter neste momento? Como Deus vai chegar diante de você se você estivesse diante dele agora? Ele diria, o seu caráter foi aprovado ou reprovado? Não deixe passar também a oportunidade que essa tribulação na sua vida te dá de se aproximar mais de Deus. Se isso não está acontecendo, aproveite, ainda está tempo. E você praticar e ter essa oportunidade de estar mais próximo de Deus. Que essa mensagem possa estar no seu coração da mesma forma que ela veio para o meu coração. Como uma forma de aprendizado. Isso é muito importante para as nossas vidas. Nós temos que aproveitar as oportunidades de aprendizado. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe as nossas vidas.